Olá meus amigos, olá minhas amigas do LAC Concursos, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para apresentar para vocês o nosso segundo guia de estudos, o nosso segundo personal coach para a turma do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Gente, quero dar um recado para vocês. Esse concurso aqui, ele está cada vez mais confirmado, ele está confirmadíssimo. Já chamaram todos os aprovados do último concurso e nós estamos aí aguardando aí para as próximas semanas, aí no máximo 2 meses aí, a publicação do edital. Então é uma informação preciosa. O professor está monitorando a par e passo esse concurso. A qualquer momento o edital pode ser publicado. E aí, professor, o que eu faço com essa informação? Cara, você tem que estudar. Com base nessa informação, isso é uma informação privilegiada. Você tem que estudar, iniciar o mais rápido possível seus estudos, né? Eu convido vocês a conhecer a nossa escola, o LAC Concursos, que é uma escola 100% virtual. Aqui nós temos uma metodologia muito diferenciada chamada Personal Coach. Professor, o que é o Personal Coach? Personal Coach é nossa metodologia, é nosso projeto pedagógico, que é 100% focado em resultados. Papo reto, todos os dias aqui você terá uma meta de estudos. De forma que, se você cumprir essa meta de estudos, lá no dia da prova você vai ficar muito competitivo, cara. Pode ter certeza disso. Tá certo, gente? Então vamos lá. Quero apresentar para vocês o guia de estudos aí. Quero dar alguns recados, né? O primeiro recado, que é aquela parte dos crimes, não é isso? Parte especial do direito penal dos crimes, né? Conversei com o professor Pedro Silas. Na próxima semana, o professor Pedro Silas inicia a gravação dos crimes aí, esses crimes especiais. Tá certo, galera? Então o Pedrão aí vai gravar para vocês. Inclusive, eu quero fazer um personal coach com ele. Vou convidar ele aí para a gente entrevistá-lo aqui, fazer maiores esclarecimentos sobre a matéria, né? Professor, eu estou conhecendo o site agora, professor. Eu posso me matricular? Cara, você deve se matricular. Pode se matricular que você não vai se arrepender. Então nós temos aqui o nosso personal coach, né? Concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, escrevente judiciário, né? Uma notícia que eu separei para vocês. Esse aqui é o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele já confirmado aí, ele está confirmado o concurso e ele deu mais uma informação. Olha só, os alunos aprovados nesse concurso de 2014 deverão ser chamados já no início de 2015. Olha só, 2015, hein? Olha aí a notícia toda para vocês lerem, né? A gente está fazendo o nosso concurso com base no edital passado, 100%. A banca examinadora provavelmente será a VUNESP. E nós temos aí uma experiência gigantesca em relação à banca da VUNESP, né? Apresentando nossos professores, um super quadro de professores assim de altíssimo gabarito. Língua portuguesa, professor Sidney Martins. Matemática, professor Roberto Toledo. Informática, Grande Cato Júnior. Atualidade, professor Marcelo Saraiva. Direito Constitucional, professor Rodrigo Belmonte. Direito Administrativo, professor Eduardo Calmon. Direito Processual Civil, o Wellington Correia. Direito Penal, Pedro Silas. Direito Processual Penal, professor Marciano Xavier. Olha, você que é nosso aluno, você conhece a potencialidade do personal coach, não é isso? Ok? Legal? Cara, só que é o seguinte, nós já temos essa metodologia há 2 anos. Nesses 2 anos, nós já conseguimos contribuir para a aprovação de milhares de pessoas. Isso só com personal coach, porque o site tem 4 anos no ar, está indo para o 5º ano. E durante esses 2 anos, nós identificamos várias oportunidades de melhoria. E aí agora, a gente acumulou esse conhecimento e agora nós vamos lançar o Personal Coach versão 2.0, cara.
2.0. Cara, se a versão 1 já era fantástica, essa versão 2 ninguém segura. Ela é extraordinária, pode ter certeza. Nesse sentido, nós gravamos um pequeno VTzinho, uma pequena chamada sobre detalhando o que vem trazer, o que será de novo no PC 2.0. E aí, galera, é isso aí. Então, olha só, novidade aqui no LAC Concursos, né? A gente sempre com a preocupação de encontrar a melhor metodologia, melhor método, melhor material para o aluno, a melhor plataforma, a gente sempre está em melhoria contínua, né? Personal Coach, vocês sabem, é a nossa metodologia de ensino, é uma metodologia 100% baseada em resultado, ou seja, você tem uma meta de estudos, né? Deu certo a versão 1? Claro que deu, né? Foi uma inovação muito grande aí no mundo dos concursos, né? E agora a gente está lançando a versão 2.0, uma versão aí que eu tenho certeza que vai agregar muito mais valor, né? Quero apresentar para vocês aqui como é que era a versão antiga. A versão antiga era essa aqui, né? Você tinha as aulas, né? Você ia clicando, você ia cumprindo, ia trocando de cor, né? Verde, você cumpriu 100%, o vermelho, você cumpriu aí, você não fez nada, não começou a assistir as aulas, e o amarelo, né? Esse era o nosso indicador. Então, o nosso principal indicador no Personal Coach 1.0 é o critério do aluno assistir às aulas. Certo? Assistir às aulas. E aí, professor? Claro, é um indicador muito importante. Mas, como responsável pela coordenação pedagógica do site, faltavam mais elementos aí para poder oferir, para poder conferir o desempenho do aluno. Como é que ele ele se posiciona, qual que foi a quantidade de conteúdo fixado. Então, a partir desse momento, né, a gente, com essa premissa, foi uma primeira premissa que nós fizemos, né, a gente agregou na versão 2.0 essa avaliação. Tá? Essa avaliação. Outra demanda, necessidade, indicação de nossos alunos era incluir dentro do Personal Coach os exercícios, né? Então, diante dessas duas demandas, que era a primeira, ter um instrumento de avaliar qual que foi o percentual de aproveitamento, de eficiência do aluno, e os exercícios, a gente fez aí a versão 2.0, né? Que a gente acha assim, que eu particularmente, eu estou assim, cara, fascinado por isso. Toda a nossa equipe do LAC Concurso, né, vai trabalhar aí no recesso aí da Copa do Mundo para concluir esse produto aqui para vocês, né? Então, como é que vai funcionar? Aqui nós temos aqui 4 casos, né? Por exemplo, uma segunda-feira, né? Temos aqui a disciplina do professor Calmon e nós temos aqui 4 aulas, né? Então, primeira coisa, a gente vai propor para um aluno, antes de assistir a videoaula, fazer uma pré-avaliação, né? O que é essa pré-avaliação? A pré-avaliação, ele vai clicar nesse botão aqui, vai aparecer lá uns mini simulados, tá certo? Um comando bastante pequeno, um comando pequeno com 4 alternativas e 30 segundos para cada questão, para que o aluno aí faça um mini questionário. Para que isso? Para verificar quanto de conteúdo que o aluno já tem desse assunto, para que lá no final a gente compare aí qual que foi o desempenho do aluno. Então aí nós temos aqui o teste inicial, ele vai clicar aqui. Nesse caso aqui, ele não fez o teste inicial, tá certo? Ele não assistiu a aula, por isso que ela está em vermelho, 0%. Né? E se você não assiste a aula, não está liberado aqui o mini simulado, tá certo? Um mini simulado, né? Outro aqui, o banco de questões, porque agora, de acordo com esse assunto aqui, disciplina e assunto, todas as questões constantes no nosso banco de questões, tá? Todas elas estarão aqui disponíveis para que o aluno possa exercitá-las. Mas detalhe, o banco de questões somente para os alunos que detêm aí a assinatura do banco de questões, que é de apenas R$30 por ano, né? Um valor bastante simbólico, né? Aí nós temos aqui o segundo caso, ele clicou aqui, ele fez o mini simulado, ele acertou 35%, né? 35%. Aí ele foi para a aula, ele começou a assistir a aula, mas ele não terminou. Está em amarelo, ainda assistiu 70%. Então, automaticamente não está liberado o mini simulado.
No quarto caso, na quarta aula, ele fez o mini simulado, está realizado, acertou aí, né, 45%, né? Ele assistiu a aula 100%, libera um mini simulado, mas ele ainda não executou esse mini simulado. E finalmente, ele assistiu aqui, ele clicou aqui, ele fez a pré-avaliação, ele acertou 65%, ele assistiu a aula 100%, ele realizou o mini simulado e ele acertou aí 80%, então ele teve aí um aumento, tá certo, aí na fixação do conteúdo. Cara, esse indicador aqui tá fantástico. Então um aluno que fizer a pré-avaliação, tá? Ele assistir a aula e fazer o mini simulado, cara, rapaz, se ele chegar lá no mini simulado, por exemplo, ele acertou lá 30%, cara, você tá horrível. Você não pode passar por outra aula com nível de fixação de 30%. Você tem que se cobrar, senão eu tenho que passar para a próxima aula com nível de fixação de 80%. E assim por diante. Tá certo? Tá aí para vocês aí. Isso aqui não é uma ferramenta, isso aqui é um foguete, né? Que a gente está colocando aí. Um foguete no bom sentido, né? Um Boeing para o cara ir longe no mundo dos concursos. Único no Brasil, né? Professor, quando que esse cara aqui vai ficar pronto, né? Esse cara aqui vai ficar pronto, a nossa previsão aí é de 3 semanas aí, a gente está operacionalizando. No momento aqui a gente está fazendo uma grande força-tarefa para reorganizar o nosso banco de dados e, claro, cadastrar aqui a pré-avaliação de cada aula e o mini simulado de cada aula que vai ser a avaliação. Tá certo, galera? Então, ó, aproveitem aí essa grande ferramenta de estudos. Ok, então tá aí. Mais uma grande ferramenta de estudos, cara. Aproveitem essa ferramenta. Essa ferramenta aí, tenho certeza que vai fazer aí a diferença na vida dos candidatos, dos concurseiros aí do Brasil todo. Valeu, meus amigos. Professor, o que é esse cara aqui? Esse cara aqui são as nossas disciplinas. Só lembrando para vocês que agora o professor Pedro Silas, a partir da próxima semana, aliás, dessa semana, dia 9, ele começa a gravar os crimes, né? Ele vai estar gravando aí a parte dos crimes de direito penal aí. Tenho certeza aí que vocês vão adorar o grande professor Pedro Silas, né? Professor, qual que é a carga horária do nosso programa de estudos? Aqui, nesse exato momento, você tem no mínimo 235 horas. Professor, quanto custa esse curso? Olha, você não vai nem acreditar, preço único, apenas R$220 e você pode parcelar em até 6 vezes, né? Gente, o Personal Coach, ele é muito interessante, né? Por que o Personal Coach é muito interessante? Sabe por quê? Porque aqui não é somente um regime de metas. Aqui é um projeto pedagógico. E toda semana o professor separa, tá certo? Toda semana o professor separa um assunto importante. Dentro desse assunto importante, o professor faz o seguinte, cara. A gente passa para você melhorar a sua performance. Por exemplo, cara, eu vejo uma grande deficiência pedagógica nos alunos, que eles estudam e não conseguem fixar conteúdo. Então é o seguinte, cara, você tem que se preocupar em fixar conteúdo. Aquele estudo eficiente, aquele estudo que realmente faz a diferença, é aquele estudo na qual o aluno consegue fixar conteúdo. Sabe por que às vezes o aluno não consegue fixar conteúdo? Porque ele não sabe estudar, porque ele não tem método, ele não tem foco, ele não tem objetivo. E aí ele fica desorientado, ele tem uma sensação de estar estudando, mas na verdade ele não está estudando aí. Então quero passar para vocês aí, meus amigos e minhas amigas, um vídeo institucional que nós temos, passando algumas orientações, algumas sugestões de como estudar. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concursos. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, com muita satisfação, estou aqui para fazer um vídeo muito especial. Um vídeo, na verdade, esse vídeo aqui, ele é um vídeo orientativo, ele é um vídeo aí que é muito importante para o aluno concurseiro, que nós chamamos esse vídeo de Fixando Conteúdo. Professor, como assim fixando conteúdo? Isso aqui é um vídeo na qual a gente sugere para vocês algumas estratégias
para você fixar conteúdo e para você ficar muito competitivo. Ou seja, faz parte do nosso projeto pedagógico LAC Concursos, o jeito de estudar. Meus amigos e minhas amigas, vamos lá. Olha só. Antes de entrar em detalhes do fixando conteúdos, eu quero passar para vocês aí o principal erro, a principal falha, o principal pecado capital do aluno concurseiro. Tá? Imagine a seguinte situação. Você, vai lá no dia da prova, está marcado, você se prepara, você vai lá para a prova, Você entra na sua sala, assina a lista de presença, senta no seu lugarzinho, tá? E você já levou água, já levou chocolate, você está ali no aconchego da sua carteira, encontrando ali a sua melhor posição, tá certo? E aí, o que acontece? E aí os fiscais de prova, de sala, aliás, eles distribuem os cadernos de prova, Você pega o seu caderno, tá certo? E você começa a folhear o caderno e aí você começa a resolver as questões de prova. E aí, você lá resolvendo as suas questões de prova, você se depara com uma questão. Ali é um encontro íntimo seu com a questão. Naquele momento, cara, você não vai ter condições de buscar fontes alternativas de pesquisa. Naquele momento é só você e a questão. Você e a prova ali. Não tem ninguém. Você não tem como consultar o Facebook. Você não tem como consultar aí o Google, mandar e-mail, o seu material de apoio, notebook, nada. É só você e a questão. Aí você lê a questão e aí você fala assim pro cara, pra questão. Cara, eu já te vi. Eu te conheço. E aí você fica pensativo, aí vem o ato que eu caracterizo como o principal erro do concurseiro. É esse aqui. Puxa vida, mas esqueci o você, eu esqueci. Mas eu esqueci. O que é isso, professor? Significa dizer que esse aluno, quando ele estava no processo de preparação, ele se deparou com essa questão, certo? Com esse assunto, passou por ele, mas esse assunto passou e não ficou. Ou seja, ele não fixou o conteúdo. Então esse vídeo aqui, ele chama Fixando Conteúdos. Você sabe por quê? Sabe o que vai diferenciar? O que vai fazer a diferença? O que vai fazer a diferença, gente, lá no dia da prova, não são horas estudadas de A, B, C. Vai ser o seguinte, um dos principais pontos vai ser o seguinte, a capacidade do aluno em fixar mais conteúdos. Então, preste atenção. Os alunos que são muito competitivos, os alunos que conseguem resultados extraordinários, são aqueles alunos que conseguem fixar mais conteúdo. Então, fixar conteúdo significa dizer o seguinte, cara. Significa dizer que o aluno aí vai se transformar em um aluno competitivo. Ok? Beleza. Então é o seguinte. Então, diferencial competitivo chama-se fixar conteúdos. E aí, professor? Como é que você vai fixar conteúdo? Cara, você tem diversas maneiras de fixar conteúdo. Eu conheço pessoas que conseguem fixar conteúdo ouvindo músicas. Eu conheço outras pessoas que conseguem fixar conteúdos fazendo estudo de leitura em voz alta, fazendo uma leitura em voz alta e assim por diante. Então o que acontece? Vocês aí vão ter que ter um método, tá? Concurso público, gente, você sempre estuda contra o relógio. Porque você tem o quê? Tem a data da prova. Então o que acontece? O aluno aí está sob pressão. Então, o professor vai recomendar para vocês um modelo mental. O que é o modelo mental? O modelo mental será aquela postura que o aluno tem, tá certo? Que o aluno vai ter aí, como é que ele vai se portar no decorrer dos seus estudos. Tá certo? Professor, como é que eu vou me portar no decorrer dos meus estudos? Você tem que ter esse modelo mental. O modelo mental norteia as pessoas.
Em estudar também tem que ter esse modelo mental. Então você tem aqui, você sempre tem que estar no modelo mental com o seguinte pensamento. Lembra-se que esse vídeo estamos se fixando conteúdos. Como você deve estudar, né? Tenho que aprender agora. Não terei tempo depois. Cara, se você está lá com aquele assunto, cara, na sua frente lá, se na sua programação de estudos aquele horário é para você devorar aquele assunto, você tem que vencer as suas paixões. E você tem que falar para si próprio para o assunto. Cara, olha só, eu não vou deixar para depois, porque você fica deixando para depois, tá? Você sempre vai ficar deixando o quê? Coisas sem estudar. Você tem que ter a seguinte postura proativa. Tenho que aprender agora. Mesmo que você não goste do assunto, mesmo que você tenha dificuldade, você tem que se superar, você tem que buscar essa motivação e essa energia. Não terei tempo depois, ou seja, ou você estuda agora ou você não estuda depois. Assim que funcionam as regras, né? Então, primeiro modelo mental, fazer na hora, aprender na hora, evitar deixar as coisas para depois. Outro modelo mental muito importante. Durante esse processo, você tem que estar procurando sempre o quê? Fixar o máximo de conteúdo possível. Como assim, professor? Fixar o máximo de conteúdo possível. Não adianta você estar ali estudando ali de corpo presente e você não está tendo qualidade nesses estudos. Fixar conteúdo é o quê? Estudar com qualidade. Lembre-se que eu falei para vocês. Esqueci. Esse esqueci é o principal falha pedagógica do aluno. Ele estava estudando aquele assunto, ele viu aquele assunto, ele passou por ele, mas ele não deixou registrado na sua cabeça. Moral da história, o assunto caiu na prova e ele perdeu um ponto. Cara, ponto doído. Por quê? Porque ele passou por aquele assunto que ele tinha. Então você tem que fixar sempre o máximo de conteúdo possível. E aí, professor? E aí o seguinte, né? Você vai ter que encontrar um método que se enquadre no seu perfil. Professor, como assim, professor, encontrar um método? Cara, é muito simples. Todo mundo aí, ele tem uma característica de estudar. Alguns, como já disse, conseguem fixar conteúdo ouvindo música, outro fazendo leitura em voz alta e assim por diante. Tem várias, outro fazendo os mapas mentais, esqueminhas, tá certo? Tem cara que coloca em cartolina e vai pregando nas paredes. Cara, tudo é válido, tá? Então o aluno, ele tem que encontrar um método para fixar, para potencializar os assuntos, né? Então, eu digo assim para vocês, eu vou passar para vocês agora uma sugestão, no caso, eu utilizo essa metodologia, né, de fixar conteúdo, que é você fazendo aí resumos e escrevendo. Então é o seguinte, sugestão para os alunos aí, cara, esse método aqui, eu não vou falar para vocês que ele é o mais utilizado, que ele é o mais eficiente. Eu só digo para vocês que é o método aí que dá certo, cara. Então o que você tem que fazer? Uma sugestão para vocês, cara. Primeira coisa, você para, depois do vídeo, você vai lá na papelaria e compra um cadernão, ó, dessa espessura aqui, cara. Tá com várias matérias. E aí você está assistindo a aula do professor Luiz Antônio. Então você tem que fazer o seguinte, você tem que organizar os seus estudos. Você tem que tentar, eu estou estudando, mas eu tenho que sempre, você tem o foco de quê? Primeiro, eu tenho que aprender agora, não posso deixar para depois. Segundo, eu tenho que fixar conteúdo. Quem fixa é conteúdo que passa em concurso público, tá certo? Então é o seguinte, você vai pegar, tem que se organizar. Você coloca lá o nome da aula, o nome da disciplina, o nome da aula, a data, o nome do professor e começa. Então é o seguinte, sugestão. Cara, você procurar fazer anotações e anotações e anotações. Tá? No caderno. Só que anotações organizadas. Tá? Tentar você fazer uma caligrafia aí, legível. Fazer uma anotação clean, limpa para vocês. Então você fazendo essas anotações da aula, procurar o máximo possível fazer as anotações, vai anotando, vai escrevendo. Isso vai lhe dando até o que capacidade aí de você conseguir fazer um texto dissertativo, tá? Parou o assunto, você olha lá, terminou a aula, aí você olha para o caderno e verifica o que você aprendeu.
Depois que você verifica o que você aprendeu daquela aula, se você puder aí, faça aí um texto de 10 linhas, faça os mapinhas mentais, faz uns organogramas. Então isso aqui é a dica para vocês fixarem conteúdo. Cada vez que você escreve, gente, você consegue fixar mais ainda o conteúdo. Tá? Então não adianta você, chegou lá, assistiu aquela aula linda e maravilhosa, de braço cruzado, não fez nenhuma anotação, você pode ter certeza que no outro dia, você já lembra muito pouco dessa aula. E assim por diante. Agora, se você fizer as anotações, tá? Quanto mais detalhado, melhor. Você pode ter absoluta certeza que você vai fixar cada vez mais conteúdo. Inclusive, esse caderno, você tem que transformar esse caderno no seu principal instrumento de estudos. Aonde você levar esse cara, você tem que colocar o cadernão debaixo do braço aí, e tá lá. Você está lá na fila, você está lá sendo aguardado aí no seu médico, você é um paciente. Você está com o cadernão lá, cara. Não pode perder tempo, ó. E você vai fazendo o quê? A revisão. Tá certo? Legal? Então tá aí para vocês essa FAQ muito importante de fixando o conteúdo. Vamos escrever, fazendo essas escritas aí, você pode ter certeza que o nosso método aqui, ele tem resultados muito positivos aí. A gente tem aí centenas e centenas de pessoas aprovadas no Brasil todo. Legal, meus amigos? Então um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Ok, galera, maravilha aí, né? Então, gente, é isso mesmo, cara. Você tem que se preocupar de fixar conteúdo, cara. O aluno que fixa conteúdo, cara, é aquele aluno que vai ficar realmente competitivo, e você pode ter certeza que a nossa coordenação pedagógica aqui, a gente se preocupa cada vez mais nesse processo de fixação de conteúdo. Vamos lá, quadro aí de medalhas, né? Primeiro quadro de medalhas. Então, olha, todos os representantes de São Paulo, né? Primeira colocada, a Silvana Godoy Coutinho, também a Isabel Pereira de Souza, Valdemiro Alves Lopes, né? Olha só, né? Valdemiro, forte abraço para você, garoto. Você tem ajudado bastante aí o site LAC Concurso. Você é um grande parceiro nosso do site LAC Concurso, né? Valeu, hein, garoto, né? Ó, Valdemiro, se você aí claro que eu sei que você vai assistir esse vídeo, manda e-mail para mim lá. Eu vou dar para você aí uma camiseta nossa do LAC Concursos aí. É só encaminhar um e-mail para mim com o seu endereço certinho, que a gente vai providenciar o envio da camiseta para você. Valeu, garoto? Vamos lá, né? Nós temos aí, representante de São Paulo, a Célie de Oliveira Costa, medalha de prata, e o Fábio Toshiro Kuromuna, também medalha de bronze, né? Pronto, né? Professor, o que é esse cara aqui? Esse cara aqui é o quadro de metas do aluno da semana. Qual que é o objetivo de vocês? É muito simples, né? O objetivo de vocês é transformar esse quadro aqui, que está em vermelho, em transformar ele no que em verdinho. Só isso, né? Só isso. Só que isso agora, porque essa turma aqui, brevemente, ela vai ser migrada para o Personal Coach 2.0. Aí nós vamos ter o que? A avaliação de impacto de cada aula. Quanto que você conseguiu absorver de cada aula, cara? Isso vai ser fantástico, né? Maravilha, né? Então aí nós temos aqui a nossa prestação de contas. Já em 3 semanas, 35 horas, foram 53 horas de videoaulas exclusivas do LAC Concursos, né? Grande encerramento do Personal Coach da semana, e claro que a gente tem que começar esse encerramento com essa camisa diferente, né? As pessoas aí, eu tenho certeza que o aluno aí está assistindo o Personal Coach, parou o vídeo, quis olhar os detalhes, né? Essa aqui é uma camiseta, né? Que eu recebi aqui do nosso grande amigo aqui, ó, o Paulo Thiago, né? Paulo Thiago, ele é lutador de MMA, ele luta pelo torneio chamado de UFC, né? Que para mim é o melhor de todos, né? O UFC, então ele é lutador do UFC, e também ele é policial do Distrito Federal, ele trabalha nas Forças Especiais, no batalhão do BOP, né? Por isso que tem um exame aqui, um negócio de caveira aqui, que é o símbolo da galera, né? Então ele quis prestigiar lá a sua corporação, né? E nós aqui do LAC Concurso tivemos uma grande satisfação de poder aí apoiar, patrocinar esse atleta. Ele está aqui com a nossa logomarca, né? Estive lá em São Paulo, assisti a luta dele,
Tá de parabéns aí, Paulo Thiago. Participou, lutou no TUF Brasil, na última, aliás, na final do evento da UFC, na final do TUF Brasil. Tá aí, atleta nosso, parabéns, garoto, tá certo? Conta conosco aí, né? Então aí, Paulo Thiago, esse é o nome da fera, né? Paulo Thiago aí, uma foto mais ampliada dele aí, né? Parabéns, garoto, viu? Parabéns aí, né? Quero para vocês 2 recados, né? Nós prorrogamos o início, tá, da turma do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, para o início depois da Copa do Mundo e também prorrogamos o início da turma do Catequizando a turma 2 para depois da Copa do Mundo, para a gente poder entrar aí com tudo para estudar, para fazer a diferença. Legal? Gente, outro recado importante, no mês de maio, nós fizemos uma promoção exclusiva com a Redcar e nós lançamos no site, todo o site, por 6 vezes sem juros, né? Todo o site 6 vezes sem juros no mês de maio. Eu tenho agora a satisfação de dizer para vocês que apenas no mês de junho, tá certo? De junho, nós vamos manter 6 vezes no cartão de crédito sem juros para todos os nossos cursos, uma parceria da Redcar, né? Mais um recado para a galera, tá saindo convocação aí do Banco do Brasil, né? Esse aqui é o concurso que ocorreu em fevereiro desse ano. O Lá Concurso aqui é um site campeão em aprovação de carreiras bancárias. E a Velma Letícia Cruz mandou lá no nosso Facebook um agradecimento especial. Eu falei que vou mandar um abraço para ela, aqui um forte abraço para você. Parabéns, Velma, pela essa grande conquista, tá certo? Falar em conquista, mensagem de encerramento da semana, uma mensagem muito legal. Olha só, cara, olha que profundidade. Olha que profundidade. Se a vida não fica mais fácil, trate de ficar mais forte. Se a vida não fica mais fácil, trate de ficar mais forte. Cara, você pode interpretar essa frase por vários ângulos, né? Mas eu vou falar da minha opinião, né? Eu vejo assim, cara, se você não pode, né? Se você não pode ir por um caminho, né? Você tem que encontrar alternativas. A vida, ela fica cada vez mais dura, mais difícil, mais competitiva. Então, para você enfrentar essa vida, você tem que fazer o seguinte, você tem que se fortalecer, você tem que ficar mais forte, não é isso? E levantar a cabeça, tá? Erguer os olhos e caminhar para frente e conseguir os seus objetivos. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.